Talvez eu ainda não tenha estudado ciência política ou história o suficiente para entender como é que a defesa da democracia se faz proibindo a população de eleger o presidente da República, proibindo a população de eleger os governadores de Estado, fechando o Congresso Nacional, fechando as Assembleias Legislativas dos Estados. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, no início da ditadura, ficou fechada, proibindo que a população eleja os prefeitos das capitais dos estados. Estamos fazendo uma belíssima defesa da democracia. Ou eu não estou entendendo mais nada, não conheço mais o conceito de democracia, não conheço mais efetivamente o que é defender a democracia. Então, para os que pensam assim, eu gostaria que eles me iluminassem e me dissessem como é que a gente defende a democracia, proibindo a população de votar, fechando o parlamento, fechando o Congresso, caçando ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando me explicarem essas coisas, talvez eu possa concordar com essa ideia de que houve uma defesa da democracia e não um golpe militar. Né? E eu vou achar também que foi mera coincidência que entre 64 e 1984 o Brasil fosse governado apenas por generais de exército. O Brasil tem na sua estrutura algumas instituições estimuladoras da pesquisa. O CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é um órgão específico de estímulo à pesquisa científica que investe bastante. Investia antes da ditadura. Méritos e palmas para a ditadura, nesse sentido que continuou estimulando esse tipo de investimento, né, embora não na dimensão que a sociedade desejasse. E depois que nós saímos da ditadura, esse investimento se ampliou muito no Brasil. Espero que, no período que a gente está atravessando agora, o orçamento desse órgão de vez em quando é ameaçado, a sociedade reage, o governo recua, a gente consiga manter o grau de investimento. Nós temos uma organização como a CAPES. A CAPES é uma grande agência nacional de fomento à pesquisa, de controle da pesquisa nos programas de pós-graduação. Lembremos-nos, até o ano de 1969, praticamente existiam no Brasil cursos de mestrado e cursos de doutorado. As pessoas tinham que ir para o exterior para fazer a formação. Hoje, a Universidade Federal de Sergipe, tem inúmeros programas de mestrado e doutorado. A Universidade de Tiradentes tem inúmeros programas de mestrado e doutorado. Na nossa área de educação, programas com nota 5, que é um excelente nível de avaliação que as agências de fomento fazem do trabalho que o programa de pós-graduação em educação da Universidade de Tiradentes realiza. Estou exemplificando com a pós-graduação em educação, mas acredito que na própria UNIT há outros programas também muito bem avaliados, de doutorado e de mestrado. É um avanço extraordinário para um estado que, quando eu fiz mestrado, não havia curso de mestrado em educação em Sergipe. Quando eu fiz doutorado, não havia curso de doutorado em educação em Sergipe. Quem criou o primeiro programa de doutorado em educação do estado de Sergipe fui eu, o primeiro coordenador. Fui eu que redigi o projeto junto com os colegas da Universidade Federal de Sergipe e fui o primeiro coordenador do programa. Isso foi outro dia, foi na década de final dos anos 90, início do século XXI. Felizmente, hoje nós temos programas avaliados com nota 5. Então, eu penso que a estrutura há. O estado de Sergipe, eu quero elogiar também o estado de Sergipe, uma organização como a FAPTEC.
A FAPTEC é uma grande agência estadual de pesquisa que estimula e financia a pesquisa no estado de Sergipe. Então tudo isso é uma estrutura que existe e penso que talvez o que a gente necessite seja aperfeiçoar essas estruturas. Mas a estrutura já existe. O positivismo presente hoje é um positivismo mitigado já e com elementos presentes em diversas formas de ver a realidade e o mundo que se desenvolveram ao longo da segunda metade do século XX e nessas duas primeiras décadas do século XXI. Não dá mais para a gente entender os elementos de pensamento positivista presentes nas instituições científicas e nas formas de fazer ciência do nosso tempo, tal como isso era visto lá no início do século XX. A forma de ver mudou, as práticas sociais se modificaram, a realidade brasileira e a realidade do mundo é outra. Nós herdamos ao longo do século XX um conjunto imenso de teorias que interferiram e influenciaram isso. Na verdade, a gente precisa sempre aperfeiçoar as visões da educação física e dos outros campos. E vou falar uma coisa que talvez, pode ser que haja alguém que não concorde muito comigo. Eu não tenho nenhuma coisa que seja contrária ao positivismo, ao pensamento positivo. A gente não pode desprezar as nossas raízes históricas. Quem fez com que a gente percebesse o estatuto da ciência que é praticada hoje no mundo foi o pensamento positivista. Nós temos essa dívida de tradição, de história com o senhor, com o filósofo Augusto Comte. Ele e outros que vieram na esteira dele, como Emile Durkheim e outros que foram constituindo o pensamento positivo. Ao longo do século XX, outras formas de pensar se constituíram. E essas formas de pensar, elas se mesclaram e elas incorporaram elementos das duas grandes formas de pensar que se antagonizaram no final do século XIX e no início do século XX, que foram o positivismo e o marxismo. E o que nós temos hoje é síntese disso e precisamos operar sobre essa síntese para produzirmos novas sínteses, produzirmos novas realidades. Esse problema, o grau de contaminação dessa questão que há na educação física, há na história, há na filosofia, há na biologia, na botânica, na química, na verdade, tudo é parte do nosso sistema de pensamento, do nosso processo de pensar e ver o mundo. Todo governo faz uso da educação física, faz uso das riquezas, das belezas naturais para o turismo, faz uso das conquistas do ponto de vista do conhecimento, das descobertas científicas, de tudo que pode ser usado sob a forma de marketing. Isso é um elemento antigo na relação dos governos com as sociedades. O que havia de ruim nos anos 70 não era que o governo fizesse ou deixasse de fazer esse uso. Sob o meu modo de ver, o que havia de ruim na década de 70 era o governo, e não o uso que se fazia da educação física. Entendeu? Porque se fosse um governo eleito democraticamente pelas urnas, não tenhamos dúvida que também faria propaganda dos sucessos que obtivesse na escola, no desporto e todas as coisas. Qual governo não gostaria de ter a oportunidade que a ditadura teve, que o presidente Médici teve, de ver o Brasil tricampeão mundial de futebol? Que uniu a nação, que emocionou os brasileiros todos. O governo teve o maior prazer de ver o Brasil tetracampeão, de ver o Brasil pentacampeão, e não era mais ditadura. Isso é natural nos governos. Na verdade, na década de 70, o que havia de ruim não era o uso que o governo fazia do esporte como marketing. O que havia de ruim era o governo.